Boa noite, Jair. Vinícius Calado, da CBN Recife. Jair, com o desempenho que o Sport apresentou hoje à noite, bem abaixo do que se apresentou em outros jogos, a exemplo da última partida contra o Bahia, queria saber de você se o desempenho dessa noite entra naquele rol negativo que você sempre pontuou nos jogos contra o Corinthians, em São Paulo, na derrota também para o RB Bragantino em Bragança Paulista. Queria saber se o desempenho dessa noite se encaixa nesse rol de jogos de desempenho negativo do Sport nessa Série A do Brasileiro. Obrigado. Olha, você lembrou de 2 jogos, né? Eu completei hoje 28 jogos. Então não são tantos jogos que a gente não foi bem. 2 de 28. E eu não vejo o jogo todo que a gente foi mal. Eu vejo um primeiro tempo muito abaixo, sim, concordo com você. Um primeiro tempo que nós deixamos a desejar, sim. Retornamos o nosso futebol no segundo tempo, criando inúmeras oportunidades, né? A bola do Marquinhos, a bola do Thiago, a cabeçada do Adriel, assim, enfim. Tivemos chance para fazer os nossos gols. A bola do Marquinhos praticamente na linha foi tirada. O Adriel se cabeceou sozinho, uma grande chance. A chance com o Thiago, enfim. Outras oportunidades que nós tivemos. No primeiro tempo nós fomos muito abaixo. Mas eu acho que esse desempenho, concordo com você 1000%, que fomos muito abaixo no primeiro tempo. Pode sim se assimilar com esses 2 jogos que você falou. E aí a gente buscou no segundo tempo, mas não foi possível. Então agora já pensar no nosso próximo adversário. A gente tem que ficar triste sim, mas só até a meia-noite, porque não dá tempo pra gente se abater. Já temos um jogo importantíssimo e a gente vai buscar a vitória fora da ilha. Professor Zé Ventura, Leonardo Borges da Transamérica, eu queria a sua opinião, a sua resposta, melhor dizendo, do que mais lhe desagradou no time do Sport nessa derrota para o Flamengo? Olha, eu acho que a roupa suja se lava internamente. As coisas que a gente não gosta, a gente sempre vai falar internamente. Eu não sou covarde de vir aqui expor alguns erros como quando a gente perde jogos. Eu não sou responsável quando a gente vence, e muito menos eu vou entregar cabeças aqui quando a gente tivermos alguns erros. Eu nunca vou fazer isso dentro da minha profissão, nunca fiz em tantos jogos que eu já tenho como treinador. E as coisas que a gente não gostou, a gente vai corrigir internamente para que a gente possa voltar, recuperar, né, o jogo que a gente fez. Acho que não está muito longe. Quem assistiu o jogo do Bahia, um jogo onde a gente foi dominante os 2 tempos. E hoje a gente não fez um bom primeiro tempo. Lógico, você olha o placar, fica todo mundo muito chateado pelo placar, um placar horrível, a gente não queria, mas o segundo tempo a gente conseguiu jogar e num abafa, no final do último minuto do jogo praticamente, a gente sofre o 3º gol. Mas não dá tempo para lamentar. A gente vai ficar aqui contando um monte de desculpas, falando um monte de coisas, e se a gente não conseguir os nossos objetivos. Os objetivos todo mundo sabe do esporte, que é a permanência. Tudo que aconteceu durante o campeonato todo mundo já sabe, eu não vou ficar repetindo, e a gente vai ter que dar uma solução dentro desse campeonato tão equilibrado, tão difícil, para que a gente possa permanecer na Série A ao fim da última rodada, que é o mais importante. Jair, boa noite. Camila Alves, do GE. No primeiro turno, a derrota para o Flamengo foi justamente o início da primeira sequência negativa do Sport sob o seu comando. O que fazer para evitar que a história se repita nesta reta final? Fazer uma história diferente, fazer uma história dos próximos jogos diferente. A gente tivemos outros jogos que a gente perdeu e no segundo turno a gente venceu também, né? O caso do Coritiba, por exemplo, que a gente perdeu lá e vencemos em casa. Então agora é a gente encarar esses outros 5 jogos que faltam de uma maneira diferente, que foi no primeiro turno, para que a gente possa conseguir as vitórias. Jair, boa noite. Igor Moura, da Rádio Jornal. Eu queria que você falasse um pouquinho como pode ser também a semana ideal de preparação visando o jogo contra o Botafogo. Um time que vem com autoestima lá embaixo. Você conhece tão bem o Botafogo, que vive esse momento complicado no Brasileiro. Tem jogo amanhã com o Palmeiras em São Paulo. Como é que pode ser a semana ideal de preparação para enfrentar esse jogo importantíssimo nas pretensões de vocês de evitar o rebaixamento no fim do campeonato? Nós enfrentamos as nossas semanas de trabalho não só quando você perde, mas quando a gente vence também da mesma maneira, com o mesmo equilíbrio, com o mesmo trabalho. Mas pode ser sempre um pouco melhor, e a gente faz isso, busca todas as semanas para que a gente possa ser cada vez melhor. Eu sou, como treinador, eu cobro sempre o mais próximo da excelência possível, e a gente vai fazer isso que a gente vem fazendo desde os momentos, como foi na vitória imponente que nós fizemos contra o Bahia, onde ganhamos 2-0 e tivemos 3 gols anulados,
o trabalho e a dedicação vai ser sempre a mesma. De repente os resultados não são os mesmos, mas o trabalho tem que manter. E a gente tem plena confiança no meu grupo e que a gente, no final desse campeonato, possa conseguir os nossos objetivos juntos. Jair Ventura, boa noite, tudo certo? Aqui é Geraldo Rodrigues, do União 45. Jair, a gente sabe que o Sport não é um time de uma nota só, né? É um time que tem variação, tanto para atacar quanto para marcar. A gente já viu o Sport marcando em bloco alto e em bloco baixo. E hoje eu queria que você falasse sobre a escolha de começar marcando pressão desde o começo, justamente um time que tem muita qualidade técnica no meio de campo, né? Como você alertou na véspera do jogo. Eu queria que você explicasse a opção por começar marcando alto sob pressão ao Flamengo, e no segundo tempo você volta justamente com uma postura diferente, um pouco mais precavido, o Sport marcando um bloco um pouco mais baixo. Eu queria que você avaliasse a opção por começar desse jeito e depois como você avaliou o Sport no segundo tempo, marcando um pouco mais baixo, que na minha visão melhorou o time do Sport. O Sport sofreu um pouco menos e conseguiu chegar mais no ataque. Olha, só vou começar pela segunda. Não, no segundo tempo a gente continuou marcando alto. A estratégia do início do jogo não era marcar alto, mas você jogando em casa, você toma um gol com 3 minutos, a estratégia foi mudada. Eu não posso marcar baixo se eu estou atrás do placar. E esse início do jogo que você falou, porque foi logo aos 3 minutos o gol do nosso adversário. Então, por isso, a mudança de estratégia. E a gente marcou alto assim que a gente toma o gol, aos 3 minutos. E no segundo tempo também a gente continuou marcando alto, já que a gente vinha perdendo, estava 2-0. A gente tem que buscar o placar por isso. Mas se não tivesse acontecido o gol aos 3 minutos, a nossa estratégia não seria, de início, marcar alto a equipe do Flamengo. Mas como tomamos o gol aos 3 minutos, volto a repetir, por isso a estratégia foi mudada. Jair Ventura, Davi Saboia, Jornal do Comércio, boa noite. Qual é a lição que o Sport pode levar do jogo de hoje contra o Flamengo para o jogo de sexta-feira diante do Botafogo fora de casa? É uma partida que o Sport precisa da vitória. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Olha, eu sempre analiso todos os jogos, pegando os pontos positivos para a gente manter e coisas a melhorar para nós corrigirmos. E assim a gente vai fazer da mesma maneira quanto esse jogo. E que falei com eles aqui que a gente fica muito triste. Eu falei aqui na véspera desse jogo que todos os profissionais que estão envolvidos com o esporte, aqueles que ficaram aqui, vão dar a vida para levar o esporte o mais alto possível dentro da tabela. E é isso que a gente vai fazer até o final, né? Vamos sentar, vamos corrigir o que tiver que corrigir, reforçar os pontos positivos para que a gente possa voltar a vencer e fazer um grande jogo, que é o nosso objetivo.